pequeña alteración con el debido respeto. Hay un profesor que precisa adelantar su presentación. ¿Es correcto? Não sei. Seria a minha Bueno, agora. entonces continuemos con la presentación. En este caso, de esta fecha, tenemos a bien presentar al doctor Marcelo Tofano de Brasil. ¿Se encuentra presente? Sim, professor Jorge, Perfecto, tudo doctor, bem? gusto saludarle. Boa tarde. Perfecto, Motaxi, su cámara está prendida. Não, não. Minha câmera tá ligada. No, la suya, digo. ¿Podría prender su cámara? Perfecto. Gusto saludarle, apreciado doctor Marcelo Tofano de Brasil. En esta oportunidad tendrá a bien desarrollar el tema los riesgos actuales de la democracia en la era digital, una visión de Bui Chun Han. El Isso. doctor Marcelo Tofano es profesor de teoría del derecho de la Facultad de Franca, Brasil. Es doctor en derecho por la Facultad Autónoma de Derecho de Brasil y tendrá 10 minutos para su presentación. ¿Puede usted empezar, apreciado doctor? Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Jorge Torres Manrique pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, participar, né, desse quarto mega congresso mundial. E eu vou abordar essa temática, né, sobre os riscos, né, da democracia na era digital, na visão deste filósofo específico, né, o Byung-Chul Han. Eu particularmente os dois outros palestrantes, né, que estavam falando antes de mim, estavam apresentando antes de mim, trataram de temas que são muito conexos, muito entrelaçados com o que eu vou abordar aqui. Afinal de contas, né, essa sociedade da informação, ela traz muitos reflexos em muitas áreas, né? Ah, bom, eu escolhi abordar essa questão com a visão de um filósofo específico, afinal de contas, sou professor de teoria do direito e gosto muito desse filósofo chamado Byung-Chul Han, que é sul-coreano, né, radicado na Alemanha, Frankfurt, e é autor de diversos livros traduzidos aí em muitos países. Só no Brasil eu fui conferir, já foram publicadas 24 obras, né, do Byung-Chul Han, e enfim, as obras nas quais eu me inspirei para montar aqui essa apresentação são são três obras dele que tratam, né, especificamente sobre essa temática. A primeira é uma obra mais antiga que chama No Enxame, né, Perspectivas do Digital. A segunda chama-se Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida, e a terceira, que seria a mais específica, né, e a mais atual dessas três, não a mais atual dele, que é Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia. Bom, as obras do Byung-Chul Han são textos, digamos, com ideias seminais, tá? Ideias assim que ele lança em livros pequenos, em torno de 100 páginas, né, que dão ideias para nós desenvolvermos mais ideias, né? Não são conceitos prontos e acabados. Então elas abordam questões conexas entre si ao analisar a sociedade atual, né, que é uma sociedade marcada aí por uma série de problemas e pelo fascínio nas redes sociais, né? É esse fascínio que nos faz procurar incessantemente a visibilidade, ou seja, a necessidade de nos expormos, né? Mas também a transparência, e paralelamente a isso tudo, nós acabamos abandonando a nossa privacidade. Esse é um primeiro ponto que o Byung-Chul Han aponta como problema, né? O Han trabalha questões que envolvem reflexões sobre as relações entre a tecnologia e as forças econômicas capitalistas, mais especificamente acerca da dinâmica do trabalho odierno, oferecendo uma análise crítica sobre os impactos do neoliberalismo na vida humana. Uh, as críticas, né, do Byung-Chul Han não o colocam necessariamente como um pensador que seja contrário à tecnologia, né, aos nossos dispositivos tecnológicos. Não. É apenas uma análise, né, sobre a forma, sobre como essa digitalização, que é considerada hoje um alicerce desse sistema capitalista de plataforma, né? O autor é bastante enfático
ao afirmar, então, que a ascensão, né, ah, das redes sociais e os imensos bancos de dados que nós temos hoje e as diversas formas de conectividades estão fazendo com que os indivíduos se sintam cada vez mais solitários, né? Cada vez mais solitários, mesmo que esses indivíduos estejam altamente conectados. Vejam só que curioso, né? Conectados, porém solitários. Em sua obra A Infocracia, Han reflete acerca do regime da informação e descreve como ele foi capaz de substituir o antigo regime disciplinar, do qual o Dr. Renato estava se referindo anteriormente, né, o regime disciplinar descrito pelo Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir, de 1975, que analisou a forma como o capitalismo explorava os corpos e energias dos indivíduos ao ponto de transformarem esses corpos em corpos dóceis para a produção. Que ele trabalha também em vários, o Foucault trabalha isso em vários outros livros, em especial o Nascimento da Biopolítica é um ponto que se conecta muito com essa questão aqui, né? Que é a docilidade, né, dos corpos para o trabalho que o Estado acaba fazendo. Ele acaba controlando não só a conduta, mas controlando também os corpos. E o Byung-Chul Han explica que no regime da informação, a exploração dos dados ocupa um ponto fulcral desse sistema. O regime disciplinar do lado do Foucault, na década de 70, 80, correspondia ao modo de dominação do capitalismo, produzindo uma espécie de adestramento do corpo humano. Hoje em dia, segundo Han, o regime de informação está acoplado ao capitalismo de informação, que se desenvolve, né, em capitalismo de vigilância e degrada os seres humanos em espécies de gado, animais de consumo de dados. Né? Isso são palavras do próprio Byung-Chul Han no livro. O chamado, então, capitalismo informacional fixa suas bases na comunicação e na conexão, resultando em uma mudança de estratégias do próprio sistema, tornando-se obsoletas as técnicas disciplinares antigas, como o isolamento espacial e o adestramento corporal. Se na antiga sociedade disciplinar de Foucault, o panóptico era a expressão do regime disciplinar que proporcionava a vigilância dos corpos, no atual regime de informação, a vigilância ocorre por meio dos dados, né? E com toda certeza, as big techs ocupam, né, um pilar aí muito importante dessa nova modalidade capitalista. Atualmente não há mais a necessidade do papel principal do panóptico, né, desse principal olho principal que tudo vê, né, no processo de vigilância das pessoas. Afinal, essas pessoas passaram a se entregar voluntariamente e se preparam para serem vistas como um processo de exposição contínuo, né? A disciplina agora é um processo não que vem do Estado para disciplinar as pessoas, não, é um processo interior dentro das pessoas, né? Tudo é muito visível e disponível nessa sociedade da informação, segundo Churran. O maior exemplo são os influenciadores digitais. Essa profissão atual, né, que é dito que é cumprido, é dito que é assim o que eles dizem, né, é cumprido pelos seus milhares de seguidores praticamente à risca, né? Han os define como se fossem discípulos, afirmando que as mídias sociais se assemelham a praticamente uma igreja, né? As mídias sociais se transformaram em uma espécie de religião, gerando fundamentalismo e práticas que se assemelham a seitas, aos extremismos, que é o que nós estamos, que é o que está acontecendo hoje, né? Pelo menos no Brasil. Mas eu acredito que no mundo, em boa parte dele. Os reflexos políticos das mídias digitais vêm se tornando foco de pesquisas e reflexões, principalmente na última década, considerando que alguns alertas já estavam presentes antes mesmo dos conhecidos episódios de uso das tecnologias digitais e redes sociais, tanto nas eleições americanas, Donald Trump, e no plebiscito do Brexit do Reino Unido ocorrido em 2016. Para Han, a democracia se transformou então em uma infocracia. Identificando o fim da esfera pública democrática, que foi estabelecida lá pelo Jürgen Habermas, caracterizada por um público leitor, né, que nós tínhamos anteriormente, desde o século XVIII e mais intensamente a partir do século XIX, que era, né, justamente caracterizada pelos debates como fundamentos capazes de construir aí discursos racionais. Essa esfera pública do Jürgen Habermas foi substituída, né, por uma mediocracia, que o próprio Habermas também já considerava, aponta o Byung-Chul Han, como responsável pelo declínio dessa esfera pública de debates da democracia.
né, que é um fundamento principal da democracia. Outro aspecto de extrema importância destacado por Han, que nos ajuda a compreender o mal-estar da sociedade democrática nas primeiras décadas do século XXI, é o papel da comunicação afetiva, ou seja, é o tipo de comunicação em que não se privilegiam os argumentos, os fatos, mas os efeitos que esses afetos podem causar. Isso é um perigo. Nessa perspectiva, se insere um dos fenômenos mais preocupantes das democracias, que é o impacto da desinformação, da propagação de notícias falsas, ou seja, de fake news, né, no debate e principalmente na ação política. Se o debate e o diálogo são considerados pilares fundamentais das democracias liberais, tal prática está cada vez mais ameaçada pela desinformação, que dá sustentação a ações de lideranças, partidos políticos e movimentos de extrema direita. A desinformação das redes orientadas pela economia da atenção, quanto mais atenção se obtém com as postagens, mais influência se produz no debate social e político. Sendo assim, tudo serve para atrair a atenção das pessoas, desde teoria da conspiração, discurso de ódio, né? Gera-se um ambiente extremamente radicalizado, polarizado, que bloqueia o debate e, obviamente, que isso prejudica e muito a nossa democracia. A política se torna cada vez mais uma disputa de narrativa de guerra de informação, né? O debate cada vez mais distorcido por notícias falsas, tudo gerado através do trabalho dos algoritmos e da inteligência artificial. Portanto, a, a democracia que abra o olho, afinal de contas, nós estamos diante de uma situação completamente nova. Muito obrigado, era isso que eu tinha que apresentar. Agradecemos la valiosa participación del distinguido doctor Marcelo Tufano. Esperamos contar con su valiosa participación también en una próxima oportunidad. Fuerte abrazo. Muito obrigado.